pessoal, nesse segundo vídeo nós vamos falar sobre a evolução da dança, como ela sai do templo e chega ao palco, e nós vamos falar também sobre os tipos de dança. Bom, nós vimos lá que na pré-história a dança ela tinha como objetivo o lado sagrado, a dança ritualística. Consequentemente, é por isso que os autores colocam que a dança ela surge no templo, porque ela surge com esse objetivo ritualístico e sagrado. A partir do momento que o homem passa a fixar residência, deixar de ser nômade, ele passa a viver em comunidade. Então, a dança ela passa a ser dançada nas aldeias, tanto com o lado sagrado, mas também já vai aparecer o lado mais da diversão e do lazer, ou seja, o lado profano. Então, nessa aldeia, quando ela sai do templo, que ela chega na aldeia, significa que ela começa a ter esses dois objetivos. Quando ela vai à praça, esse objetivo, a finalidade do lado profano, da diversão, do lazer, passa a realmente crescer, né? Se sobressair ao lado sagrado. Então, normalmente, as praças são consideradas locais de diversão e de lazer, consequentemente, a dança que chega ali é relacionada a esse objetivo também. E aqui na praça, passa-se a começar a se utilizar movimentos do cotidiano, né, do dia a dia, o que eles fazem, porque a dança é isso, é algo que você vive, é algo do seu dia a dia, são movimentos que o seu corpo reconhece. Então, a praça, quando a dança chega na praça, ela traz muito essa realidade do ser humano, né, do homem da época, os movimentos do seu cotidiano. Porém, da praça, ela chega ao salão, né? Lá na praça, onde as pessoas estão se divertindo, brincando com o seu lazer, elas estão dançando, e o salão também, todas as pessoas têm necessidade de lazer. Vocês vão estudar com certeza isso ainda lá na frente, a disciplina de lazer, mas vocês vão ver a importância do lazer para o ser humano. E aí, a nobreza que mora nos castelos, né, que tem os seus salões ali, um espaço como se fosse a praça, né, porque a nobreza não pode se misturar com o povão, né, ela não pode ir para lá com a plebe se misturar para se divertir junto na praça. Então, ela tem os seus salões, o salão da nobreza. Nesse sentido, essa dança que era praticada na praça por diversão, por alegria, ela chega aos os salões dos castelos. Porém, a nobreza ela não pode dançar a mesma dança, fazer os mesmos movimentos que o povão. Então, ela pega aquela dança que o povão, né, faz e ela refina. Até porque o seu movimento também, os movimentos da nobreza, são diferentes, né? Por todo um contexto. As roupas são diferentes, que limitam também o movimento, isso a gente pode ver, por exemplo, quando surge o balé clássico, que a gente vai ver um pouco lá na frente, os movimentos refinados, cabeça erguida, postura, braços e tudo mais, tudo isso tem que ser refinado. E aí nascem as valsas, né, que vocês conhecem, que é aquela dança muito mais refinada e tudo mais. Então, o salão, ele pega aquela dança da praça, leva para dentro do salão, porém, o movimento ele é totalmente refinado. E esse movimento refinado passa a ser sistematizado para chegar aos palcos. Então, quando a gente fala de dança espetáculo, né, as danças que estão no palco, no teatro, nada mais são do que realmente essas danças refinadas. Por isso, muitas vezes, vocês dizem assim, eu não sei dançar, porque vocês associam que a dança é somente essa dança refinada, é uma dança que tem uma técnica. Então, o balé clássico nasceu de uma técnica, a dança moderna nasceu de uma técnica, o jazz dance nasceu de uma técnica, e nada mais do que essas danças que foram refinadas, certo? Então, só recapitulando, a dança nasce no templo, passa pela aldeia, pela praça, pelo salão, até chegar nos palcos. Bom, entre os tipos de dança, nós temos as danças étnicas, folclóricas, salão social e a teatral e espetáculo. Cada tipo de dança dela tem uma finalidade, por isso que a gente classifica dessa forma. Eu estou utilizando a classificação da autora Faro. Nesse sentido, a autora Rangela coloca o seguinte: o que é uma dança étnica? A dança étnica é aquela que tem como finalidade a vinculação com o ato religioso, onde normalmente aqui no Brasil nós temos esse exemplo, o sincretismo das religiões, né? A religião africana
faz um sincretismo com a Igreja Católica aqui, e aí nascem alguns tipos de dança que, na verdade, essas danças, como, por exemplo, é, o candomblé, por exemplo, né, ela nada mais era do que um ritual religioso, sagrado, né, porém que acaba fazendo esse sincretismo e tendo uma dança étnica. Por que dança étnica? Porque ela tem uma vinculação com o ato religioso, certo? Já a dança folclórica é aquela dança que vai refletir os hábitos e costumes de um povo. Então, ela vai normalmente ter relação, né, uma íntima relação com as atitudes do cotidiano do indivíduo, que eles passaram por determinados momentos da sua vida e que eles querem repassar isso para as outras gerações, para que aquilo se perpetue. Então, quando a gente lembra uma dança folclórica nossa, né, regional, que é o Marabaixo, por exemplo, a gente quando vai estudar a fundo, a gente começa a entender por que os movimentos do Marabaixo são dessa forma, por que se utiliza aquela toalhinha, né, no ombro. Então, tudo isso era para retratar os hábitos e os costumes de um povo. Tá? Na dança de salão, são aquelas, ou danças de salão ou social, são as danças que nós realmente realizamos de forma pelo lazer, certo? Então, ela vai encontrar a origem nas danças populares realizadas lá nas praças, aquelas danças onde a população toda ia para a praça, se divertia, porém, elas saem da praça e vão para dentro dos salões. Então, essas danças que vocês vão para uma festa, vão para uma boate, vão para uns 15 anos, um casamento, sei lá onde que vocês vão dançar lá de forma pura e exclusivamente pelo lazer e diversão, nada mais é do que uma dança de salão. E o último tipo de dança é a dança teatral, onde ela tem início lá na Idade Média, né, inicialmente com o objetivo de entreter a realeza, porém, ela não se utiliza somente da dança, ela vai utilizar música, teatro, né? Ela vai começar a ser estudada técnicas, ela vai ser colocado movimentos refinados, técnicas, para que seja algo mais espetacular, que a gente chama, né? Para ser apresentada, é a chamada dança espetáculo. Bom, a gente vê no próximo vídeo alguns estilos de dança.